Apita o árbitro, começa a partida. Esse é o Zap Futebol Clube. Eu sou Marcelo Arthur e estou aqui com o Altino Ventura mais uma vez, agora para a gente analisar a última rodada, a 17ª rodada dos times paulistas. Vamos lá, Altino? Vamos lá. Começando com a vitória do Santos, fora de casa, no Couto Pereira. 2-1. O que você tem a comentar sobre o Santos? Boa vitória do Santista, né? Começa o time a ter uma cara do Cuca, né? Aquele futebol mais solto, um futebol mais efetivo, mais eficiente, né? Uma boa vitória do Santos fora de casa contra um Curitiba perigoso, né? E com isso o Santos chegou ao 5º lugar, né? Na tábua de classificação, né? Até tá com a mesma pontuação do São Paulo, que é o 4º, mas tem 2 jogos a mais também, né? Então, mas de qualquer maneira tem 27 pontos. Uma boa pontuação do Santos, um bom posicionamento, e é uma equipe que eu acho que, como ela não é das mais badaladas, né, nem apontadas como favorita para nada, né, eu tenho a impressão que o Santos, sem essas pressões, tende a fazer uma boa campanha e tem tudo para ficar classificado para a próxima edição da Libertadores. Ficando naquela zona ali, mas a gente não sabe se vai ter G7, G8, porque tem o campeão da Copa do Brasil, pode ser que a Libertadores seja um campeão brasileiro, ou seja alguém do Brasil também, né? Então, abriria mais uma vaga. Então, eu acho que o Santos está bem consciente do seu papel e joga para somar pontos e ficar ali no bolo, né? Eu não acredito que ele vá muito longe na Libertadores, e isso pode ajudar também a ele se concentrar no brasileiro. Então, acho que não vai ser a campanha do ano passado, que ele foi vice-campeão, mas vai ser uma campanha honesta para o momento do Santos. É um momento difícil, financeiro, perdeu jogadores, né? Trocou o treinador, o português não deu certo, enfim. Então, acho que é basicamente isso. Vamos para o São Paulo 0-0? São Paulo mal, muito mal, né? Como eu falei no outro vídeo, o São Paulo só conseguiu 0-0 por conta da arbitragem, né? Que foi desastrosa, no mínimo, para não dizer infeliz, né? Enfim. E o São Paulo sempre com aquela dificuldade, quando joga em casa, principalmente, quando ela enfrenta uma equipe forte no sistema defensivo. Toda vez tem que furar uma retranca, uma equipe mais bem postada, mais entrosada, e o time do Grêmio é um time que já tem uma zaga ali que é considerada a melhor do Brasil, já joga junto há muito tempo, o Jeromel com o Kahneman, né? Tem um goleiro, enfim, o Cortez já está há muito tempo. Então, o sistema defensivo do Grêmio já é um sistema que tem rodagem, que tem coletivo. E aí o São Paulo esbarra nisso, né? Esbarrou nessa dificuldade. O time do Diniz roda a bola, mas não tem verticalidade, né? Não jogou bem, né? Deveria ter perdido o jogo em casa, e tem que agradecer esse um pontinho, que pode ser um pontinho em termos de campeonato importante para alguma classificação lá na frente de Libertadores, ou eventualmente até de uma Libertadores fugindo de uma pré-Libertadores, né? Porque ali a briga vai ser grande ali. Então acho que o São Paulo precisa realmente melhorar muito, e esse ponto você agradecer aí aos céus. Me surpreende que o Diniz ainda está lá, né? Eu sempre falo. Dizem, a conversa que falam é que não vão contratar um treinador porque o Rogério Ceni já está fechado, vai ter eleição no São Paulo, né? E tanto um candidato como o outro, da situação como da oposição, ambos parece que já estão fechados com o Rogério Ceni, né? E ele vai vir do Fortaleza depois que acabar a temporada. Então, para iniciar um trabalho no São Paulo. Então, eles estão avaliando que não faz sentido demitir o Diniz para contratar um técnico por 2 meses, 2 meses e meio, 3, né? Que é o que falta. O campeonato termina, né? Final de janeiro, né? Enfim, verdade. De fevereiro. Então, quem seria esse técnico? Não tem esse técnico, né? Não sei também qual é a situação contratual do Diniz, mas provavelmente tem alguma multa, né? Então, também demitiu o Diniz, tem uma multa, contratar um tampão por 3 meses, tendo uma eleição no meio, e com o Rogério Ceni já fechado com as 2 chapas, Às vezes ele manda para eles vão empurrando com a barriga. Não sabemos qual é o custo disso, né? No final, lá na frente, a gente vai saber se foi válido ou não, né? Se o São Paulo chegou a algum lugar ou não. Mas o fato concreto é que é isso. Por falar em empurrar com a barriga,
Corinthians 1, Flamengo 5. Vamos comentar só o Corinthians. O que você tem para falar da atuação do Corinthians nessa partida? Foi uma atuação vergonhosa do Corinthians, né? Tomou a maior goleada em casa, no novo estádio, né? Tomou a maior goleada contra o Flamengo em termos de campeonato brasileiro, né? Ele tinha tomado um 5-1 em 83 também, mas o jogo foi no Maracanã. Então foi uma situação pífia do Corinthians, completamente entregue, completamente dominado. Uma atuação até do ponto de vista individual dos atletas muito abaixo, né? O Flamengo atropelou e o Corinthians até tem que agradecer o resultado, porque assim correu o risco da vergonha ser maior, né? A coisa poderia ter sido um outro desdobramento, né? O Wagner Mancini tinha acabado de chegar no segundo jogo, ele tinha conseguido uma vitória fora de casa em Curitiba, nos descontos, e com algumas mudanças no time, né? Ele tinha trocado o goleiro, tinha entrado com 3 volantes, e aí resolveu jogar para o jogo. O Flamengo retornou com alguns jogadores do esquema anterior, né? Inclusive voltou o Cássio, tirou o esquema com 3 volantes, resolveu jogar mais aberto, achando que jogando em casa podia sair para o jogo contra o Flamengo, e foram saindo naturalmente, cara. O Corinthians muito mal mesmo. E o Corinthians está em 10º hoje, mas está com 18 jogos, né? Tem que pontuar isso aí. Pois numa trajetória de queda, com riscos de rebaixamento mesmo, porque tem uma crise financeira, dizem que estão devendo salário, tem uma eleição no meio aí, o time sem confiança. O Wagner Mancini não é um treinador que tem histórico de escapar, de livrar os times de queda, né? O Corinthians estava na zona do rebaixamento, saiu porque teve um jogo antecipado, né? Contra o Vasco, né? Sim, exatamente. Ele acabou ganhando. Esse jogo já é antecipado. Ele ganhou de São Januário. Então, assim, mas a quando situação do Corinthians é preocupante. Com 18 jogos, tem grande chance dele estar ali mordendo a zona de rebaixamento. Pois é. Exatamente. E para complicar, nessa situação de terra arrasada que está o Corinthians, ele ainda tem uma outra competição em paralelo, que é a Copa do Brasil, né? Com esse elenco mutilado, desmotivado, enfim. Eles vão pegar o América Mineiro. É aquela conversa que a gente fala, né? Talvez seja bom ser eliminado pelo América Mineiro, porque se concentra no brasileiro para escapar, né? Sim, é melhor do que passar de fase na Copa do Brasil e ser eliminado lá na semifinal e também ficar ruim no brasileiro. E cair para a segunda, não adianta. Então, assim, pela história e pelo peso camisa, tudo indica e todos acham que o Corinthians passa pelo América Mineiro. Se passar, vai ser um problema, porque eles vão ter que... Provavelmente eles vão estar na zona do rebaixamento quando chegar esse momento. E aí a coisa vai ser a pressão... Enfim, a situação do Corinthians é muito difícil. Vamos falar do meu Bragantino, que ganhou e não conseguiu sair da vice-lanterna. 2-0 em cima do Sport. Um confronto direto de equipes que vieram da segunda divisão, equipes que têm como objetivo se manter na Série A, né? Tanto o Bragantino como o Sport. Então é o chamado confronto direto. Então o Bragantino tinha que ganhar esse jogo em casa, né? O Bragantino só tinha 2 vitórias no campeonato, conseguiu a terceira agora, né? Depois ele tinha feito aquele bom jogo contra o Flamengo, né? Na quinta-feira, tinha conseguido um empate com o Flamengo, quase ganhava o jogo, estava ganhando, né? Então era um resultado importante, né? Vem numa sequência de somando pontos o Bragantino e ele já começa a vislumbrar a saída da zona. Ele tá a 2 pontos, né, para sair da zona, né? Tem 16 pontos. Tirando o Goiás, está todo mundo embolado, né? Todo mundo embolado, Então, enfim, é uma campanha muito aquém do que todo mundo esperava do Bragantino, que ano passado sobrou na Série B, né, pelos investimentos que foram feitos e tal. Existia uma expectativa de uma campanha. Não era nem o meu caso, eu achava que o Bragantino ia brigar para não cair mesmo, não imaginava ele lá na frente. Mas eu continuo achando que eles não caem. Eles têm chance de não cair, porque assim, a pressão é menor, né? É um time sem pressão, né? Não tem a pressão de um Corinthians, de um Vasco, de um Botafogo, até do Atlético Paranaense. Então, assim, o Bragantino, numa dessas, se ele começar a entrar numa sequência de somando pontinhos aqui e ali,
que é a briga dos 45 pontos, né? É a briga de todo mundo, na verdade, né? Todo mundo tem que só que tem um sobreviver detalhe, Marcelo. Só que tem um detalhe. Tradicionalmente é aquela briga dos 45 pontos, né, para escapar. Só que esse ano, como a pontuação está muito elevada lá para baixo, tá? Com certeza eu já te afirmo que esse ano não vai ser 45, vai ser menos. Entendeu? Eu chego a cravar no momento que 42 escapa, tá? Porque os pontos estão muito distribuídos, tá? Estão muito distribuídos. Está tendo muito empate. Né? Está tendo muito empate e está tendo muita distribuição de pontos da galera ali, um pouquinho acima da metade da tabela, tá? O corte está muito diferente de anos anteriores. Então, assim, verdade. 42 pontos eu tô achando que escapa, né? Nesse cenário, o Corinthians, que tem 21 pontos, já teria metade disso, com 18 jogos. Falta um jogo para fechar o turno. Então, uma campanha tipo a do Corinthians, que é péssima, teria chance de escapar do rebaixamento. Tá? Verdade. Então, assim, o Bragantino está com 16 pontos. Né? Ele ainda tem mais 2 jogos. Se ele conseguir 4 pontos aí, com pontos é uma boa pontuação para virar o turno, tá? Para poder escapar, porque eu acho que 42 escapa. E o histórico no pontos corridos é a pontuação das equipes que brigam para cair subirem no segundo turno. Existe essa tendência. Na reta final, o pessoal dá sempre um gás. sobra. Até porque alguns clubes que estão mais na frente já começam a ver que não vão chegar ao título, e aí já não jogam com tanta voracidade quanto os caras que estão lá embaixo, que estão lutando para não cair. Então, sempre há uma tendência no segundo turno de quem está embaixo pontuar mais. Né? Mais do que pontuou no primeiro turno, inclusive. Né? Mas é isso. Vamos comentar aí da derrota do Palmeiras para o Fortaleza. Você comentou o Fortaleza no vídeo anterior. Comentei. Agora o Palmeiras muito mal. O Palmeiras continua fazendo uma campanha. Quem está pior, Palmeiras ou Corinthians? Eu acho que o Palmeiras, pela expectativa e pelo material humano que tem. Né? O Palmeiras tem um elenco muito melhor. Tem salários em dia. Os salários são altos, inclusive. Né? E tinha um treinador conceituado pelo Luxemburgo. Né? Então, eu acho que tem como se exigir do Palmeiras entregar mais. O Corinthians é um clube que está esfacelado, está devendo salário, tem o problema do estádio, tem eleição, enfim, não tem treinador. Então, eu acho que é claro que o Corinthians joga menos do que o Palmeiras, tanto que está atrás do Palmeiras. Sim. Mas em relação ao que pode jogar, eu acho que a decepção do Palmeiras é maior. Muito maior. E o torcedor do Palmeiras é mais exigente do que o do Corinthians em termos de qualidade de jogo. Né? E na tua estatística do início do ano, você acha que o Corinthians vai ficar mais dentro da realidade que você tinha apontado, ou você acha que o Palmeiras vai ficar mais distante, talvez? Não, eu acho que o Corinthians vai ficar mais distante, porque quando eu montei aquele estudo dos indicadores, todo ano eu faço, o Palmeiras estava na briga pelo título, né? Que me parece que esse ano não vai acontecer. Parece que não está. Parece que não vai acontecer, mas vai estar ali mais perto. O Corinthians, o estudo indicava pelo elenco, pela experiência, pelo conjunto de jogadores, indicava até uma briga por Libertadores, que ele está completamente fora. Eu não consigo vislumbrar o Corinthians chegando a Libertadores. Né? A briga do Corinthians é para não cair. Então, o Corinthians foi uma decepção. Se você fizer essa análise em relação ao estudo dos indicadores, vai estar mais distante. Né? Olha, ele enfrentou. Eu posso estar sendo torcedor, mas eu acho que o Palmeiras não vai brigar por Libertadores, hein? Eu acho que o Palmeiras vai ficar no mesmo grupo que o Fluminense, ali entre 8º e 12º, sem ter risco nenhum para queda, mas também não ter chance nenhuma lá em cima. E tem o fator que assim, o Palmeiras deu sorte no sorteio da Libertadores, né? Então ele teve um caminho mais facilitado, né? Então ele vai pegar o Delfim e depois pega o vencedor de Jorge Wilson Libertar. Então, se a tendência é ele vir avançando na Libertadores, isso vai acender um sonho de título, né, para o torcedor do Palmeiras. Naturalmente, o clube pode priorizar a Libertadores, né? E meio deixar de lado o brasileiro e realmente reforçar isso que você está dizendo, né? Porque chega um momento ali com 5, 10 rodadas do retorno que tu vê bem, assim, por o que tu vai brigar. E agora, nesse momento, o Palmeiras está em 8º. Vide o exemplo.
Nesse momento ele está em 8º, né? Então, nesse momento. Ele foi ultrapassado, inclusive, pelo Fortaleza, né? Ele foi ultrapassado pelo próprio Fortaleza, né? Impressionante. Exatamente. Né? E o Goianiense está com 22 também, só que tem um jogo a mais. Então, eu acho que não, ainda tem o Grêmio, que a tendência é subir, né? O Grêmio que está atrás do Palmeiras, a tendência é subir o Grêmio, né? Também, verdade. Esse ano aqui tem mais time para não cair, para cair ou não cair, do que para brigar pela Libertadores, eu acho. Tem aproximadamente uns 8 times brigando para não cair, enquanto para a Libertadores eu acho que vão ser uns 5 ou 6. É isso aí, é por aí mesmo. Então vamos encerrar para a gente começar o dos cariocas? Sim, analisar os cariocas. Beleza, então Marcelo. Fechou. Abraço.